Alô, irmãos e irmãs, em Cristo Jesus. Pai seja com todos nós nesse dia, 26 de outubro de 2021. Graças a Deus, né? Levantamos, dando graças ao Senhor nosso Deus, pela vida, pela redenção, pelo pão de cada dia, pelos livramentos. E vamos orar, né, irmãos? Orar, meditar na palavra, 24 horas no dia, né? Perseverando vigilante, né? Perseverando nas veredas direitas, das virgens prudentes, né? Que ouvem a palavra e a põem em prática. E amém, né? E nós estamos aí, né? Graças a Deus, em perseverança. Vamos aí continuar com a nossa caminhadazinha, né? Estamos aí cascaveando, né, a história da igreja, tentando identificar a igreja através dos tempos, né? Para que nós possamos ter exatamente o discernimento exato, né? Do que é a igreja e do que é esse cristianismo que apareceu aí, né, nos primeiros anos do século II e também do primeiro, né? Por causa das heresias, por causa da resistência, né, das pessoas aos ensinamentos apostólicos e ao próprio ensinamento do Senhor Jesus, né? Então, isso gerou, né, perseguições religiosas, políticas, né, econômicas, sociais, àquelas pessoas, né, aqueles homens, aquelas mulheres que abraçaram, né, a igreja, que abraçaram a redenção, que abraçaram o Senhor Jesus, né, como o Redentor e o Salvador, prometido nos profetas, e que se tornou homem, né, e derramou seu sangue precioso para nos remir, né, dos nossos pecados, das iniquidades e para remir toda a criação. Então nós estamos vendo aqui algumas pessoas, né, que são chamadas de apologistas ou defensores da fé, né, que surgiram principalmente no segundo século, para defender, né, a fé contra os seus perseguidores, principalmente os imperadores romanos. Então nós estamos falando aqui de um deles chamado Atenágoras, já vimos outros, e o Atenágoras então está desenvolvendo o seu raciocínio aqui, né? Então ontem nós vimos aqui que ele disse o seguinte, né? Vamos supor, né? Ele dizendo lá para o imperador e os seus sequazes lá, né? Vamos aceitar que todos vocês, né, todas as cidades, todas as nações, todos os filósofos e sábios admitissem os mesmos deuses. Porque ele tinha dito que cada cidade tinha um Deus, né? Cada pessoa, né, na verdade, tinha um Deus. Aí ele diz assim, ó, isto significa que ninguém de vocês seria capaz de distinguir entre a matéria e o espírito, né? Entre a matéria e Deus, entre as criaturas e o Criador, né? É o que ele está querendo dizer, né? E de compreender a diferença entre eles, né? A diferença que existe entre a matéria e o espírito, né? Entre o Criador e a criatura, né? E aí o que aconteceu? Aí recorreram aos ídolos feitos de matéria, e por causa disto deveríamos também adorar as estátuas para agradar a vocês, né? Digamos que vocês tivessem só um Deus, né? Deus esse que não é criador, né? É uma estátua. Aí quer dizer que nós somos obrigados a adorar as estátuas que vocês adoram? Não somos, né? Aí ele vai dizer assim, nós que distinguimos
né? O incriado do criado, né? O criador da criatura, o ser do não ser, a gente está cometendo iniquidade, não aceitando como Deus as pedras, a madeira, o ouro, a prata e outros materiais, né, pelos quais vocês fazem, né, ou dos quais vocês fazem os vossos deuses. Aí ele vai dizer assim, para nós Deus é o artífice e a matéria é o barro com o qual ele cria, né? Não honramos o barro e as criaturas, né? Nós cristãos não honramos o barro e as criaturas, mas o Criador, né? O oleiro, o artífice. Como chamar de Deus os que eu sei que têm homens como artífices, né? Os nomes e as imagens dos vossos deuses são recentes, né? Então ele vai entrar aí na questão do tempo, né? Quem é mais recente e quem é mais antigo. Ele vai citar um sábio grego chamado Hesíodo e um outro chamado Homero, que viveram 400 anos mais antigos do que ele, né? E foram os que estabeleceram a teogonia, quer dizer, a gênese dos deuses deles, né? A teogonia deles lá, o nascimento dos deuses deles, para os gregos, né? Aí deram os nomes aos deuses, né? Com as suas honras, com os seus ofícios, as suas formas, né? Então, segundo a história, diz que foi esse Homero e esse Hesíodo que iniciou, né, essas idolatrias, né, essa filosofia, essa mitologia grega, né? Aí ele vai dizer que todos os ídolos foram fabricados por homens, né? Se são deuses, como não existiam desde o princípio? Então, eles nasceram com Hesíodo e com Homero, né? Ele está dizendo aqui. Não nasceram, eles não são eternos, né? Foram criados pelos próprios homens. Como são mais recentes que seus criadores e que os fabricaram, né? São mais recentes que seus criadores do que aqueles que os fabricaram, né? Nasceram dos homens e da arte, né? Aí ele vai dizer que o propósito dele não é refutar os ídolos, né? Coisa, né? Assim meio esquisita, né? Não é refutar os ídolos, e sim desfazer as calúnias contra os cristãos, né? E oferecer a razão da igreja, a razão da fé, né? Da fé cristã, certo? Quer dizer, ele está querendo dizer que não quero destruir os ídolos de vocês, não, né? Não quero que vocês destruam os ídolos de vocês. Eu quero desfazer as calúnias contra a igreja, né? Certo? E oferecer a vocês por que nós cremos, né? No Senhor Jesus, por que nós cremos no Evangelho. Aí ele vai dizer o quê? Peço-vos que considereis que os deuses não existiram desde o princípio, os vossos deuses, né? Mas nasceram nas mentes dos seus criadores, que são os humanos, né? Ele vai falar de novo no Homero, né? O Homero disse que no oceano está a origem dos deuses e ele, né, o oceano, é a mãe de Tétis, quer dizer, uma deusa, né? Então ele está refutando, né, essas criações de deuses feitas por Homero, né? Vai falar num tal de Orfeu, né?
que disse também que o oceano é a origem de todos os deuses. Orfeu também disse isso, além de Homero, né? Que são escritores, né? Sábios, filósofos gregos que criaram aí essa tal de filosofia, né? E é nesse ponto aí que eles estão batendo, os apologistas, né? Vamos parar por aqui hoje. Paz seja com todos nós. Amém e graças a Deus. E até amanhã, se Deus quiser.